Copel é o assunto do vídeo de hoje. É um vídeo bastante importante. Nós vamos ver todas as novidades que a empresa está trazendo aqui para o longo prazo. Então, aquele vídeo importante para quem gosta de ter a empresa aí para aposentadoria. Tá? Nós vamos refletir se ela vai realmente continuar batendo o mercado em termos de dividendo, de cotação. Será que ela vai continuar performando tão bem? Para isso, a gente tem que ver os planos dela. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like nesse vídeo, tá? É importante você deixar aí o seu joinha, o seu comentário para incentivar a trazer vídeos aqui como esse aqui, que são mais reflexivos aí para o longo prazo, tá? Então, vamos começar primeiro, antes de falar dos dividendos mesmo, vamos falar do overviewzão geral, né? Os objetivos da empresa aí, tá? Então a gente tem a geração dela, ela vai estar focando muito aqui no renovável, ela vai estar inclusive ampliando aqui, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. A transmissão também ela vai crescer bastante aí segundo os planos dela, voltando a ganhar força, né? Inclusive explorando sinergia com geração e distribuição, e aí que é legal, né? Você tem uma empresa que atua nas três pontas, além de comercialização, né? Então traz eventualmente boas sinergias, né? Ou seja, eficiência. Então a gente tem aqui também ela sendo uma das maiores distribuidoras aqui no Brasil. Nós temos aqui a geração distribuída como estratégia aí de defesa, né, e consolidação dela no setor. Ela vai permanecer aí, pretende permanecer entre as maiores do Mercado Livre aí, com foco de aumentar a rentabilidade. Vamos começar falando dos dividendos, né? E a empresa reforça que ela vai manter a política de dividendos, né? Hoje o dividendo dela está aqui em 65% de payout. Ela teve alguns não recorrentes também, a gente não pode precificar um dividendo tão alto assim, mas sim, ela reforça que vai se manter uma boa pagadora de dividendos mesmo com todo o investimento. Então, isso aqui já é super legal, né? Então a gente vê que a empresa quer investir e também quer pagar dividendos. A política de dividendos dela é essa e ela vai manter aqui. Só que hoje ela está seguindo o fluxo aqui de um lucro positivo e indo aqui para um endividamento muito baixinho, né, e pagando 65% aí do lucro líquido. Só que ela está com planos aqui de crescer um pouco mais, então a gente vai ter um endividamento um pouquinho maior, muito saudável ainda, né, nessa faixa aqui normalmente, tá? Então a gente vai ficar mais contando aí com 50% do lucro líquido, tá? Não, esse é o mínimo, né? Pode ser que ela até pague um pouco mais, mas vai ficar nessa faixa aqui, não vai fugir muito disso, porque é um bom payout, na verdade. Então ela vai ficar neste mínimo aqui nos próximos anos, vamos dizer assim, porque ela falou curto, médio prazo, né? Vai manter essa política, então a gente acredita que são nos próximos anos, tá? Então, entendendo que a empresa vai manter boa pagadora de dividendos, vamos ver então o que ela vem fazendo aí nos últimos anos. Ela vem crescendo o seu EBITDA ajustado aqui pra caramba, né? Olha só o salto, né? Isso aqui é um salto formidável, tá? Um portfólio que hoje, em termos de EBITDA, 65% é geração e transmissão, 30% é distribuição e 5% outros aqui, por exemplo, a comercialização, né? Então, você vê que é um portfólio muito equilibradinho aqui, principalmente entre as três fontes, né? Geração, transmissão e distribuição. O que nos traz aqui exatamente é uma empresa que vai sofrer menos, né? Então tem problema de inadimplência, tem problema, aliás, no Brasil econômico, a inadimplência não vai pegar tanto assim, porque tem a transmissão ali dando uma segurada, a economia deu uma bombada, a distribuição já dá aquela melhoradinha, e aí a transmissão sempre segurando, né? Tem a geração também que dá uma melhorada, a crise hídrica pegou, mas aí a transmissão e distribuição contribuem aí. Então é um equilíbrio bastante interessante, além da própria sinergia, como eu já comentei, né? Então, a gente vê uma empresa que veio se desalavancando, né, focando no core business. É muito importante as empresas focarem no core business, né? O pessoal reclama, vendeu participação. Cara, olha isso aqui. Como é que você vai negar isso aqui? Esse crescimento significativo. Tem que focar no core business. Não dá para você ser o pato que faz tudo, mas não faz nada direito, né? Então, ela vendeu aqui a Telecom, ela vai continuar esses investimentos não estratégicos, a gente vai dar uma olhada. E ela conseguiu se desalavancar, e agora, né, não é só desalavancar para sempre, né? Então ela entra no processo de começar a investir, deu uma alavancadinha novamente, vai chegar a 2 e pouquinho aqui, tranquilíssima, né? Tá uma empresa pagadora de dividendos com crescimento à frente, né? Com muita disciplina aí. Então, todo esse performance dos resultados do EBITDA deu uma performance, obviamente, nas cotações, nos dividendos, né? Então, simplesmente ela fez aqui nos últimos 10 anos 3,8 mais do que o Ibov, e nos últimos 5, 3,2 mais que o Ibov, mesmo que o Ibov aqui dando umas turbinadas eventualmente, e 1,5 maior que o índice de ações de energia, o que é bem difícil, né? E 2,3 vezes maior aqui nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, o que é muito difícil. O setor de energia tem empresas
fantásticas, né? E ela conseguiu aqui isso aqui, não tem como você contestar nada do que a empresa está fazendo, né? Então, a gente vê aqui qual a estratégia para ela continuar fazendo esse mesmo crescimento fantástico que ela vem fazendo. Então, ela tem o EBITDA de 2022, ela pretende aqui, então, crescer, né, ao longo dos anos, como? Com eficiência operacional, então ela vai continuar aqui melhorando essa eficiência, novas aquisições, a gente vê que ela está entrando mais nessa parte agora de novas aquisições, né? Já que ela trabalhou muito nos últimos anos a eficiência, redução de custo também foi uma coisa que ela trabalhou muito nos últimos anos, né? Tem a revisão tarifária que é normalzinha, assim vai acontecer, né? E a inovação também, ela pretende aqui trazer um resultado no EBITDA, além de novos serviços aqui, tá? Que eu já vou comentar. Então você vê que ela está tudo planejadinho aqui para o crescimento. Em algum momento, a gente vai ver talvez eficiência operacional e redução de custos, que foi a estrela aqui desse crescimento, perdendo um pouquinho aqui a significância, porque não dá para você atuar tanto dessa forma tão acelerada nessas pontos aqui para sempre, né? E as novas aquisições ganhando novo peso, por isso que a empresa vai investindo aí, tá? Então, tá muito bem aqui a empresa, então ela vai ter a evidência de crescimento aqui na distribuição, todo mundo aí contando com essa transição energética vai ser muito importante na geração também, na transmissão, transmissão distribuída aqui, né? E a geração usando aí as renováveis, eólica aí, né? Vai entrar com mais força na solar daqui a pouco, já vou comentar, a transmissão aí ganhando força novamente e serviços de inovação, conforme a gente vê aqui, tá? Então, e falando dessa tal da eficiência, nos mostra aqui com a evolução, né, do quadro do pessoal que foi reduzindo ao longo dos anos, né? Então foi PDVs, né, redução aí do pessoal, e isso ela foi conseguindo reduzir os custos, né? Olha só, os custos foram reduzindo ao longo dos anos, isso aqui traz uma eficiência gigantesca, né? Olha só o quanto que ela diminuiu, né? O número de pessoas, 28% diminuiu o custo também, inflação pegando e ela ainda assim, eventualmente, vários anos aí diminuindo o custo, fantástico aqui o trabalho dela nessa eficiência, e aqui a gente está com a questão que ela não pode diminuir para sempre, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma hora ela vai ter que desacelerar essa diminuição, vai trabalhando sempre eficiência, também operacional, né? Não é só nos custos, mas é sempre bom estar de olho em investir, né? Então, uma empresa que está mais quadrada como ela estava lá atrás, tinha mais coisa para atuar aqui, cada vez vai reduzindo aqui, mas enfim, muito bem essa questão aqui, né? E observando agora as avenidas de expansão da empresa, nós temos os ativos que ela vem comprando aí eventualmente, acabou de comprar eólica, vai focar na solar, já vamos ver sobre isso. Temos serviços de inovação, a gente vê aqui Smart City, Energy as a Service, crédito de carbono, temos a própria aqui geração distribuída, né, ganhando foco aqui, principalmente até 2030 aqui, né? Nós temos tese de inovação dela investindo aqui em Energy Techs, né? E também aqui na parte de serviço a gente vê várias coisas como Energy as a Service, Smart City, como eu falei, né? Então ela tem aqui toda essa estratégia. E dando uma olhada no programa de investimentos da Copel, nós temos uma empresa muito focada no core business, distribuição e geração e transmissão de energia. Temos também um pouco de outros. E aí a gente vê ela muito focada aqui na distribuição, né? E aí é interessante que ela está não só pela toda essa transformação que a distribuição está passando, mas também pelo foco na eficiência, eficácia, né? Então a gente vê uma empresa melhorando aqui na distribuição de energia, a duração das interrupções, né? Vem acontecendo cada vez menos o tempo aqui de interrupção, né? Enquanto a frequência também vem reduzindo pra caramba. Então cada vez menos acontece interrupções no fornecimento e cada vez o tempo de interrupção é menor, né? Então uma evolução fantástica, né? Muito grande, tá? Então ela evoluiu muito nesse sentido aqui. A inadimplência também está sob controle, a gente já vai ver mais por fim da apresentação aí, né? E também temos buscando aqui eficiência em termos de custo e tudo mais, né? Isso aqui também funciona na transmissão, então ela vai lá e faz a fiscalização, inspeção, né? Levantamento aí, evita, né? Mobilização de equipes às vezes grandes aí para arrumar um negócio, vai lá com o robozinho aí, o drone, né? E acaba resolvendo a situação, inspeção, ganha tempo, ganha eficiência, tá? A gente já viu na transmissão por isso funcionando esse robozinho, é bastante interessante, tá? Então, é um ganho aqui a mais para a empresa. E ainda na linha da distribuição de energia, a Copel analisa a aquisição de distribuidora Enel no Ceará, tá? A Enel está buscando aí fazer um desinvestimento de 115 bilhões e no meio dela está, então, a distribuidora no Ceará, e a Copel já falou que pretende olhar sim
primeira aí candidata já está abocanhando essa nova aqui distribuidora, vai trabalhar eficiência, vai ser bastante interessante. Ela é uma empresa que vem fazendo muito esse negócio de atuar na eficiência, né? Então pode ser que dê muito bom aqui para a Copel, tá? E agora falando da geração de energia, a gente vê uma disciplina na alocação de capital, né? Ela consegue aqui bons investimentos e TIR interessantíssimas, né? Retornos interessantes de 2 dígitos, né? Inclusive um foco que a gente está observando no eólico, né? Então a gente vê o Jandaíra, o Vilas, né? Temos novas aquisições que ela acabou de fazer, então sempre buscando aí sinergias, né? E uma diversificação energética, tá? Então a gente vê aqui que ela cresceu bastante aqui, ó, na eólica, olha só a laranjinha aqui, dando uma diversificação para ela em termos de azulzinha que seria a hídrica, mas olha quem está aqui ganhando um peso, né? A solar, tá? Olha a solar, vai ganhar 15% e vai continuar ganhando eólica, né? Então vai ser um portfólio bem equilibradinho, né? Quase 50-50 aí até 2030. É um processo que ela vai fazer sem aí se alavancar demais, sem deixar de pagar dividendos, né? Então me parece aí um plano bem cauteloso, sem deixar de crescer na transmissão, sem deixar de crescer na distribuição. Um plano pés no chão, tá? Mas sim, muito interessante, está vendo um crescimento significativo, né? Não tem como aí negar um negócio desse. E meio desse crescimento todo, você vê uma sumida aqui, né, das termoelétricas, tá? Então já vamos dar uma olhada sobre isso, tá? Ela tem esse processo de desinvestimento. Então a gente vê aqui a UEGA, né, com 484 megawatts aqui, ela tá nessa questão da descarbonização. A concessão vence aí em 2029 com possibilidade de renovação, né? Então ela provavelmente vai buscar a renovação disso aqui e depois buscar uma venda, alguma coisa do tipo da UEGA, né? Ela tem até 2030 aí, né, para estar aí desinvestindo na UEGA. Então esse aí é o primeiro ponto da geração. Outro ponto aqui interessante é a Foz do Areia, né? Vocês sabem que essa hidrelétrica é gigantesca, né? 1.676 aqui de geração, tá? E assim, a situação que nós tínhamos é que ela está no fim do contrato, né? Então ela tem que decidir até o fim de 2023 o que ela vai fazer com antecedência, né? Que 2024 ali vence, né? Então, no último trimestre de 2023, ela tinha decidido que ela ia vender 50,1% da participação da hidrelétrica. Por quê? Porque existe uma questão contratual que se ela privatizar essa Foz do Areia para uma iniciativa privada, né, obviamente, ela conseguiria renovar essa concessão por 30 anos adicionais, né? Então, por exemplo, aqui, ela manda isso aqui para leilão, aí vai lá o pessoal lá, sei lá, a ENGIE que estava querendo aí, a ENGIE estava querendo essa geração, ela vai lá e ganha, então ela consegue a renovação por 30 anos. A outorga é muito grande, tá? Então se ela fosse optar pela renovação, ela tem que pagar uma bolada aqui, né? Porque isso aqui vai para disputa, né? Você imagina, 1,83 bilhões, né? Então ela deixou os caras lá se matarem, né? E vai ficar aí com 40,9%. Vai diminuir a receita? Sim, mas também vai diminuir um pouco o custo, ela vai tirar esse problema dela de ter que ficar se preocupando com isso aqui e vai manter uma receita interessante aí, né? Vai ser mais suave, né? Sem aquele processo de leilão que traria uma dor de cabeça para a empresa, né? E a novidade é que vocês devem saber, né? Que a Copel ainda nessa semana anunciou um plano aí de privatização. Ela já vai mandar esse plano, inclusive aqui hoje ela deve estar mandando nessa quarta aqui, dia 23/11. Então, vão aprovar lá, ou não, né? De repente, vamos ver como é que vai funcionar os órgãos aí, superiores para conduzir essa privatização. O fato é que caso ela realmente seja privatizada, ela não vai nem precisar mais vender a Foz do Areia, esses 50,1. Ela automaticamente, então, vai ganhar uma renovação, um bônus, né? Um negócio aí, uma geração porrada de graça para ela, né? Vai ficar 100% para ela. Então, seria aí fantástico. É um bônus aí que a gente tem em relação à empresa estar aí se privatizando. De cara, ela ganha a maior geradora dela de graça por 30 anos, né? Fantástico isso aqui. E aí, na linha aqui de transmissão de energia, a gente vê também que ela estava um crescimento aqui acontecendo e aí, de repente, ela fica meio que estagnadinha, né? Meio paradinha aqui, né? E ela vai voltar a crescer nessa questão aqui da transmissão de energia.
Então a gente vai ver não só as participações dela, como também as participações que ela tem, tá? Então ela pretende crescer em 2.000 quilômetros em novas linhas de transmissão até 2030, né? Então é um crescimento aí também na calma, sem aí desespero, compromisso com a eficiência, tá? A transmissão é bastante interessante. E o legal é que ela tem um bônus, né? Ela não precisa sair crescendo apenas ganhando leilões de transmissão. Então, se o leilão estiver muito apertado, ela sempre tem aqui também a oportunidade de reforços e melhorias. Ela tem muita linha antiga e tem essa possibilidade de trazer esses reforços e melhorias, que as linhas precisam de melhorias mesmo, né? O próprio nome diz aí, né? São linhas antigas, precisam de reforços e melhorias. E ela vai lá, faz um projeto, apresenta para a ANEEL aprova e não precisa nem concorrência, né? A ANEEL dá lá eles veem lá o valor justo e pronto, resolvido sem grandes aí deságios, né? Então é um diferencial da Copel, assim como a gente tem na Transmissão Paulista e na Eletrobras, por exemplo, tá? E quando a gente observa a Copel, a gente tem que pensar onde ela atua, né? No Paraná, e olha só, o PIB vem evoluindo mais que o Brasil, 14,72 contra 11,5, a quarta maior economia do Brasil, né? O mercado fio vem crescendo bastante aqui, né, na Copel, mais do que no Brasil. O número de consumidores também vem evoluindo muito. E olha que interessante, né? A inadimplência vem acontecendo muito menos aqui na Copel, vem diminuindo a níveis menores da história. Surpreendente isso, né? Porque o Paraná está indo bem a economia. E as perdas não técnicas também mostram que o Paraná é muito forte nessa questão. Olha só a eficiência aqui, né? Realmente é bastante interessante aqui essa questão do Paraná, tá? Então é mais uma tese positiva em relação à Copel, e aí me faz lembrar também a Sanepar ali, né? Interessante. Considere se tornar membro do canal, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, vai ter Telegram, BTG gratuito a corretagem, tá? Desde aqui do nível 1. E no Top Clube você vai ter acesso a planilhas exclusivas com preço teto, todas as planilhas aí, inclusive, que eu uso nos vídeos, tá? Disponíveis para você, beleza? Então deixa o like, considere se tornar membro do canal. Um abraço e até o próximo. Valeu!